Exercício 3. Vamos resolver a equação cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x mais 2 igual a zero. Letra B, 1 menos seno de x mais 2. 1 menos seno de x vezes 2 mais seno ao quadrado de 3x igual a zero. E menos 5 cosseno ao quadrado mais 8 cosseno dividido por cosseno igual a zero. Vem comigo aqui na letra A. Cosseno ao quadrado menos 3 cosseno de x mais 2 igual a zero, lembra muito uma equação de segundo grau, né? Na variável cosseno de x. Então, eu vou escrever aqui, ó, só por questão de organização, que o cosseno de x vale y, tá bom? Então, nós vamos ter ali um y ao quadrado, menos 3y, né? Trocando o cosseno por y, mais 2 igual a zero. Beleza. Equação tradicionalzinha do segundo grau. Se você calcular soma e produto, ou pela forma resolutiva, você vai encontrar que o y' ele vale 1 e que o y duas linhas ele vai valer 2, tá bom? Muito bem. Agora a gente precisa voltar nessa mudança de variável aqui, cujo cosseno de x ele vale y, tá? Então vamos lá. Cosseno de x é igual a 1 ou o cosseno de x ele vale 2. São os resultados que nós encontramos aqui na mudança de variável e troca no lugar do cosseno, tá? Porque ali chamamos de y. Cosseno de x igual a 1 ou cosseno de x igual a 2. No ciclo trigonométrico, se você parar bem para pensar, deixa eu fazer ele aqui rapidinho. O cosseno está deitado, né? O cosseno que vale 1 é esse arco aqui, porque ele tem o cosseno aqui, ó, o cosseno, todo esse caminho positivo. Então, o cosseno de x, que vale 1, é o 0 graus, tá? Ou 360. Só que como 360 não está no nosso universo, eu não vou colocá-lo aqui. O cosseno de x igual a 2 não existe. Por quê? Por que não existe? Porque o ciclo trigonométrico ele é limitado nos eixos para raio 1 positivo ou 1 negativo. Os raios valem 1. Mas se você caminha para a direita é 1 positivo, caminha para a esquerda é 1 negativo. Então, nesse caso aqui, o cosseno de x igual a 2, não existe, tá bom? Então, a solução dessa letra A aqui vai ser 0 graus, tá? Muito bom. Nada impede de você colocar também aqui um 360, quando o universo varia do 0 até 360 graus, tá? Então, não custa nada eu vou colocar aqui. Eu vou até colocar também aqui 2π, tá? Tomando como base aqui uma volta completa. Vamos para a letra B. Nessa letra B, o que nós temos? Que 1 menos o seno de x vezes 2 mais o seno ao quadrado de 3x, ele vale 0. Tá, muito bem. Isso aqui é um produto nulo na matemática. O primeiro fator é igual a 0. 1 menos seno de x é igual a 0. Ou o segundo fator é igual a 0, 2 mais o seno ao quadrado de 3x igual a 0. Resolvendo aqui essa primeira parte, vai ficar menos seno de x igual a menos 1. Mais 1 passou de membro, fica menos 1. Menos com menos dá mais, multiplica por menos 1, seno de x é igual a 1. Muito bem. Ou, resolvendo essa segunda parte aqui, o que nós vamos ter? Seno ao quadrado de 3x é igual a menos 2, quando você traz para cá o 2, certo? Seno ao quadrado de 3x igual a menos 2, você já para um pouquinho e pensa. O seno, independente se está ao quadrado, se é um arco triplo, se é um arco duplo, ele não pode ser maior ou menor que menos 1 até 1. Então, esse menos 2 aqui já está errado. Tá? Então, a solução nesse caso aqui é vazia, porque o seno caminha de menos 1 até 1, assim como o cosseno também, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui o seno é igual a 1. Onde que o seno, no ciclo trigonométrico, ele vale 1 positivo? O seno está em pé. Então, 1 positivo é esse arco todinho aqui, esse deslocamento todo, e esse ângulo aqui em cima é o π sobre 2, tá bom? Então, a solução dessa letra B vai ser o arco de 90 graus, ou π sobre 2, dentro do universo de 0 até 2π. Nessa letra C, o que nós temos? Menos 5 cosseno ao quadrado de x, mais 8 cosseno de x, tudo isso dividido por cosseno de x igual a 0. Bom? Muito bem. Multiplicando cruzado isso daqui, quando você faz cosseno de x vezes 0,
vai dar 0. E vai sobrar menos o cosseno, menos o 5, cosseno ao quadrado de x, mais 8 cosseno de x igual a 0. Porque isso daqui, aqui embaixo é 1, vezes 1 é ele mesmo, igual a 0. Tá bom? Você pode fazer de várias maneiras aqui. Uma delas é colocar o cosseno em evidência. Cosseno de x em evidência vai ficar menos 5, cosseno de x, mais 8, fecha parênteses, igual a 0. Coloquei o cosseno de x em evidência. Você pode resolver usando também forma resolutiva de uma equação incompleta. Na verdade, uma equação incompleta, o melhor jeito que tem para resolvê-la é fatorando. Muito bom. Produto nulo de novo. Uma resposta é que o cosseno de x é igual a 0, que é o primeiro fator, ou o menos, que é o segundo fator, menos o cosseno de x mais 8, é igual a 0. Tá bom? Continuando um pouquinho aqui, ó. Menos 5, cosseno de x é igual a menos 8. Traz para cá, menos com menos vai dar mais, né? Então, cosseno de x é igual, de novo, menos e menos dá mais, 8 quintos. Então, nós temos essa possibilidade, o cosseno de x igual a 0 ou o cosseno de x igual a 8 quintos. Presta atenção um pouquinho. O cosseno de x valendo 8 quintos, se você pegar o 8 e dividir por 5, ele vai ser um número maior do que 1. E o cosseno trabalha de menos 1 até 1. Conclusão disso. Aqui a solução vai ser vazia, não existe resposta. O cosseno de x igual a 0, você tem que ver que nessa equação, o denominador é o cosseno de x. E o denominador, por questão de condição de existência, o cosseno de x ele tem que ser diferente de 0. Tá bom? Porque jamais dividirás por 0, né? Então, aqui, o cosseno ele não pode ser 0, então ele tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso aqui, a solução também vai ser vazia, porque não pode o cosseno ser 0. Resumindo tudo isso, quem é a solução dessa equação da letra C? Conjunto vazio, tá bom? Não tem solução.